Olá, mais uma vez. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse nosso canal Escola Bíblica Fiel Palavra. Nós continuamos aqui falando da nossa série de estudos A Igreja do Novo Testamento. Então, você que tem nos acompanhado, obrigado mais uma vez. Você que está chegando aqui a primeira vez, essa aula faz parte de uma série. Nós temos outros vídeos, outras aulas dentro do nosso canal e você pode estar conferindo lá. Bem, na nossa continuidade, estamos falando sobre a igreja e os aspectos da igreja, como a sua forma de culto, adoração, as coisas que a igreja faz. Falamos no vídeo passado sobre a adoração na igreja, né? Então, agora nós vamos estar falando de um outro aspecto da igreja, que é a questão da contribuição do cristão. Ou seja, como que a igreja lida com a questão das finanças, do dinheiro. Esse é um tema muito importante, muitas vezes se torna polêmico, pessoas não cristãs às vezes têm uma visão um tanto negativa quando você associa essas duas palavras, igreja, dinheiro. E nós sabemos que em muitos casos há uma difamação muito grande e na maioria das vezes não sem razão, infelizmente. Mas o que a Bíblia pode nos ensinar sobre a questão das finanças, da colaboração ou da contribuição dos fiéis para a igreja? É claro que a questão gira em torno do dízimo, não é? Essa é a maior questão, é uma das questões que às vezes gera muita polêmica, mas nós sabemos que tudo isso gira em torno do dízimo. E o texto preferido, que muitas pessoas sabem até de cor, né, gravado, é Malaquias 3:10. É um texto muito conhecido no meio cristão evangélico e as pessoas já estão habituadas com Malaquias 3:10. E esse texto não é o único, mas esse texto é o que geralmente tem movido a vida da igreja e de muitos fiéis. Quando uma pessoa nova convertida está chegando na igreja, logo ela vai aprender esse versículo, e eu conheço muitas pessoas que não gravam muitos versículos, mas esse tem gravado na memória, Malaquias 3:10. Por quê? Por dois motivos. Lá fala sobre uma advertência que Deus faz, dizendo que estão roubando a Ele, né? Vocês estão roubando a Deus. De que maneira? Não levando os dízimos e ofertas, não é? Então, tem dois motivos que envolvem a questão do dízimo, né? Nós sabemos que não podemos aqui agir como juízes e julgar as pessoas. Tem muita gente honesta, muita gente correta em todos os meios, no meio cristão também. Mas também há pessoas que têm interesses, né, não muito corretos. E muitas pessoas acabam olhando para a igreja como um meio de arrecadar dinheiro ou de enriquecer. Então, para muitos líderes e pregadores, a questão do dízimo ela é importante. Por quê? Porque essa obrigação ou esse peso sobre o fiel de que ele deve dar o dízimo traz para esse líder uma certeza de que o dinheiro não vai faltar na igreja, né? Então isso é uma coisa importante para eles. E para o fiel, tem duas coisas em Malaquias 3:10 que acaba acontecendo, né? A primeira é que a pessoa ela é ensinada em Malaquias 3:10 duas coisas que ela jamais esquece. Primeiro, se ela não dá o dízimo a Deus, né, no caso levando a igreja, ela vai estar roubando a Deus. E se ela está roubando a Deus, lá entra aquela questão do devorador, não é? Então a pessoa fica com medo. Primeiro, porque aquilo que a pessoa tem, ela tem medo de perder, porque a advertência ali é que o devorador vai entrar e vai consumir tudo que você tem. Então a pessoa fica com esse peso, né? Eu não quero perder os meus bens, eu não quero perder o que eu tenho. Portanto, eu preciso dar o dízimo a Deus, né? No caso, entregar à igreja, né? Assim é ensinado. E eu não quero ser um ladrão, né? Eu não quero estar roubando a Deus, eu quero estar bem com Deus. O segundo ponto é que muitas pessoas dão dízimo com aquele interesse de serem abençoadas,
né? O texto vai dizer: fazei prova de mim, eu vou abrir, né, os céus e vou abençoar vocês. Então tem pessoas que vão dar o dízimo com essa intenção de também receberem em troca, ou receberem mais, ou serem mais abençoadas. Então tem as pessoas que dão por medo de perder o que tem, outras dão com o interesse de ganhar mais do que já tem. Então a questão do dízimo, ela é clara, existe muitas polêmicas envolvendo essa questão, e você vai encontrar muitas pessoas falando, né? Tem algumas pessoas que se posicionam de maneira equilibrada, explicando corretamente qual o lugar do dízimo dentro da fé cristã. Mas a maioria das pessoas vem em defesa do dízimo, colocando o dízimo como uma prática cristã e como uma obrigação para o cristão em relação à igreja. Mas afinal de contas, para nós, né, eu e você, que estamos aqui estudando sobre a igreja do Novo Testamento, nós queremos saber o que o Novo Testamento fala sobre a questão do dízimo, ou de oferta, ou da contribuição do cristão. Então nós sabemos que para nós a regra de fé e prática é o Novo Testamento, é a nova aliança. A igreja, ela é dirigida e guiada pelos ensinamentos apostólicos. Você que já acompanhou as outras aulas sabe disso. Se você está vendo esse vídeo a primeira vez e não sabe por que a base da fé cristã deve ser o Novo Testamento, você pode voltar nos outros vídeos e ver as primeiras aulas, onde é explicado por que o Novo Testamento é o que vigora e ele é a autoridade para a igreja. Então, tendo essa diferença em mente, que nós não somos guiados ou dirigidos, né, pelas ordenanças do Antigo Testamento, mas pelo ensinamento de Jesus e dos apóstolos no Novo Testamento, aqui já fica fácil começarmos a enxergar com mais clareza, não é? Então, no Novo Testamento, qual é o ensinamento para a igreja em relação à sua contribuição? É isso que nós queremos saber, então vamos juntos, né? Nos acompanhem nessa jornada de estudo mais uma vez. Mas antes, é claro, como o dízimo é uma questão muito falada, muito comentada, muito defendida, é necessário que nós, pelo menos, tomemos um tempo aqui para entender um pouco a origem do dízimo e algumas coisas relacionadas ao dízimo, mesmo no Antigo Testamento. Então isso é importante para termos uma base, para construirmos algo antes de chegarmos lá no Novo Testamento, tá bom? Portanto, nós precisamos entender a questão do dízimo. O dízimo, ele ocorre na Bíblia antes de Moisés. O que isso significa? A lei que Deus dá para o povo de Israel, ele dá essa lei através de Moisés. Então podemos dizer que a lei começa a partir de Moisés em diante, não é? Mas o dízimo aparece antes de Moisés. Por exemplo, ele aparece lá com Abraão. Esse ponto aqui é interessante porque quando nós falamos que o dízimo pertencia à lei judaica, a lei de Moisés, e essa lei não vigora mais, algumas pessoas se levantam em defesa e dizem: não, mas o dízimo não é da lei, o dízimo é antes da lei, referindo-se justamente passagens como, por exemplo, Gênesis capítulo 14, do versículo 18 ao 20, onde mostra que Abraão deu a 10ª parte do que ele tinha conquistado a Melquisedeque. E depois, mais tarde, Jacó, o neto de Abraão, ele promete ali devolver a Deus 10% da sua prosperidade. Isso aparece em Gênesis 28, versículo 22. Então, algumas pessoas dizem: olha, Abraão deu dízimo, Jacó deu dízimo, e eles estão antes da lei. Quem diz isso está querendo justificar a prática do dízimo no Novo Testamento. Mas uma coisa importante aqui para nós primeiro, a palavra dízimo vem de 10. Então a ideia aqui é tirar 10% da sua renda, de algo que você tem, e dar isso como uma oferta ao Senhor. O que tem que ficar claro não é o problema relacionado à quantia ou à porcentagem. A questão que deve ficar claro aqui é se isso é uma obrigação de lei ou uma coisa que parte do homem. Por exemplo,
nessa parte de Abraão e de Jacó, eles não foram obrigados a dar o dízimo. Se não havia uma lei, se o dízimo veio antes da lei, logo não havia uma lei para o dízimo. Então ele não era uma obrigação. Parte de uma coisa voluntária, tanto de Abraão quanto de Jacó. E Abraão dá ali para Melquisedeque, né? E depois alguns vão querer justificar que Melquisedeque representa Jesus como se isso continuasse lá na frente. Mas todas essas questões é tentar forçar no texto algo que não existe. Então, o dízimo existia antes da lei no sentido de porcentagem, de tirar 10% e entregar. Isso era voluntário, uma vez que não existia uma lei que obrigasse, nem prometendo recompensa e nem advertindo com punição, dizendo, olha, se você não der, vai acontecer isso, ou se você der, você vai ser abençoado. Pelo contrário, Abraão já era um homem abençoado e por ser um homem abençoado, ele reparte o que ele tem e dá. Jacó, ele se tornou um homem próspero e por causa da sua prosperidade, ele reparte e dá. Nenhum dos dois está fazendo isso com o intuito ou com uma promessa de se tornar próspero através do dízimo. Parece estranho, mas eu conheço muitas pessoas que me perguntam sempre isso, não é? E elas atrelam sempre a questão do dízimo com a questão de estar prosperando ou não prosperando. Porque isso entrou de tal maneira na mente das pessoas que alguém pode achar que está passando por um momento de dificuldade porque não deu o dízimo, entende? E outros podem estar achando que a sua prosperidade advém da prática do dízimo, mas isso não é correto, ok? Então aqui está bem claro, nem Abraão e nem seu neto Jacó tinham qualquer lei para dar o dízimo. Isso foi um ato voluntário, certo? Bem, o que vai acontecer mais para frente? O dízimo, então, vai se tornar parte da lei. Ou seja, Deus vai pegar aquela prática que já vinha sendo feita, de tirar 10%, e agora Deus vai tornar isso lei. Quando Deus torna isso lei, então isso passa a ser obrigatório. Não é mais algo voluntário, é algo obrigatório. E em toda a lei de Deus, todas as ordenanças que Deus dava, ele sempre colocava uma punição ou uma maldição para quem desobedecia e também prometia bênção para quem obedecia. Isso você vai ver em Deuteronômio 28, 29, você vai ver lá tudo que Deus promete. E ele sempre foi assim, se você obedece, você vai ter coisas boas, se você desobedece, você vai ter coisas ruins. E o dízimo entra dentro desse contexto histórico, né? Então o dízimo agora passa a ser parte da lei, não é? E vai ser ensinado assim para os israelitas. Portanto, agora o dízimo se torna obrigatório. Então nós temos textos importantes como Levítico 27, do versículo 30 ao 33, Números 18, do 21 ao 32, Deuteronômio 12, do 1 ao 19, Deuteronômio 26, do 12 ao 15. Esses versículos estão falando como está inserido o dízimo com a questão do povo de Israel, sendo agora uma ordenança de Deus, ok? Então agora para eles passa a ser uma ordenança. E o dízimo representava para o povo de Israel um relacionamento especial entre Deus e o seu povo escolhido. Você pode ver isso em Deuteronômio capítulo 14, do 22 ao 29. Agora, nenhum estudante da Bíblia, nenhum estudioso, nenhum pregador, ninguém que esteja se aprofundando nos temas bíblicos vai negar que, de fato, o dízimo era uma obrigação na lei de Moisés. Todos vão concordar nisso, que na lei o dízimo era obrigatório e que eles tinham que dar o dízimo e que eles seriam, de uma certa forma, abençoados, ou Deus estaria com eles, não só com a questão do dízimo, mas em qualquer coisa que eles obedecessem, Deus estaria sempre ao lado deles. E quando Deus está ao lado de alguém, essa pessoa vai ser abençoada de todas as formas. Então isso é inegável, isso aqui está claro, ok? Todos concordam com isso. Agora, uma coisa que nós precisamos observar com mais cuidado é que quando nós pegamos os textos do Antigo Testamento,
Primeiro, já deve ficar claro, se são ordenanças da velha lei de Moisés, então já não é mais aplicado à igreja cristã. E outra coisa é que mesmo que você utilize textos do Antigo Testamento, você deve respeitar o próprio contexto que eles estão. Nós falamos um pouco sobre isso na aula passada, quando falamos sobre a adoração, sobre a música. Vale a pena você ir lá e assistir. Se você não lembra, vale a pena você assistir de novo. E se for a primeira vez, vale a pena você estar assistindo aquele vídeo. Então são duas coisas. Primeiro, os textos do Antigo Testamento não são aplicados como regra de doutrina para a igreja cristã. Ok? O Novo Testamento é a regra para a igreja cristã. Mas outro fator é, mesmo que você utilize textos do Antigo Testamento, você precisa respeitar o contexto deles. Eu não posso simplesmente abrir o Antigo Testamento, tirar o que eu quero e fazer uma aplicação fora do contexto do Antigo Testamento e dentro de um contexto da Nova Aliança para a igreja. Isso seria errado. Então, uma coisa interessante é que na lei de Moisés foi estipulado o dízimo, ok? Agora, para quem isso foi estipulado? Foi estipulado para o povo de Israel. Porque a primeira aliança, o primeiro pacto é feito com Israel. Ok? É feito com Israel, a primeira aliança com Israel. Então, todas essas ordenanças, cobranças e promessas diz respeito ao povo de Israel. Então, é o primeiro ponto. Isso não tem nada a ver com a igreja cristã do novo pacto. Segunda coisa é, quando se pensa no dízimo, a quem deve entregar o dízimo? Veja como as pessoas fazem. Elas abrem no Antigo Testamento, vê que tem a questão do dízimo e logo elas falam, olha, você é obrigado a dar o dízimo, tem que entregar o dízimo na igreja. Mas você vai entregar na igreja? Para quem você vai entregar? E se você for lá no Antigo Testamento, você não vai ver dizendo para você dar à igreja ou dar ao pastor, nada disso. Por quê? Porque aquilo tem um contexto. Então, por exemplo, podemos ler uma dessas passagens que fala sobre o dízimo em Números, capítulo 18. Você pode pausar o vídeo se quiser e conferir na sua Bíblia e acompanhar. Números, capítulo 18, versículo 21 e depois vamos ler o versículo 24. São os dois versículos destacados aqui, importantes para nós. O versículo 21 diz assim: E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, por seu ministério que exercem, o ministério do tabernáculo de reunião. E agora o versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta, tenho dado por herança aos levitas. Portanto, eu lhes disse, entre os filhos de Israel não terão herança. Então, eles não tiveram herança, eles não tiveram parte na terra, a tribo de Levi não teve isso. Então, como Deus escolheu, eles serviriam a Deus no tabernáculo, posteriormente no templo, e a parte deles não era um pedaço de terra, mas a contribuição de todas as outras tribos. As outras tribos deveriam tirar 10% da sua produção, da sua renda, e entregar isso na casa de Deus, mas não é Deus que precisa do dízimo, mas ali estão os servidores de Deus, que são os levitas. Se você quer saber também sobre o que é um levita, no vídeo anterior sobre adoração, explicamos sobre a origem dos levitas. Seria interessante você assistir esse vídeo anterior. Então, os levitas da tribo de Levi, isso foi uma coisa dada a eles, eles eram encarregados de fazer isso. Então, quando nós pensamos, ainda dentro do contexto do Antigo Testamento, a quem dentro desse contexto deveria entregar o dízimo? O dízimo deveria ser entregue aos levitas. Olha só, mas veja, nós já explicamos isso no vídeo anterior. Não é eu abrir a Bíblia aqui e ver o nome levita, levita é aquele que trabalha no templo, e eu pegar e começar a nomear pessoas como levitas, ou eu chamar o pastor de levita. Não, levita é aquele que é da tribo de Levi, da descendência
de Levi. Isso é algo sério para Deus, não é uma brincadeira, não é um nome que nós escolhemos e damos, você vai ser chamado levita. Não, no Novo Testamento não funciona dessa forma, ok? Estamos falando dentro do contexto da adoração, do culto, da religião em Israel. Então o dízimo era entregue aos levitas, a eles. Eles é que recebiam isso porque eles trabalhavam no templo. E outra coisa interessante é onde entregar. É entregue para os levitas, mas isso no templo. Antes no tabernáculo, depois no templo. Nós temos algumas passagens interessantes. Se você for um pouco mais à frente, no livro de Deuteronômio, podemos começar no capítulo 12. Né? Deuteronômio capítulo 12, nós podemos aqui observar alguns versículos importantes, tá? Eu quero destacar alguns versículos importantes. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 4 a 6, diz assim: eles estão se preparando para possuir a terra e Deus queria que eles fizessem diferente das outras nações. Então, no versículo 4 diz: não fareis assim ao Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolha dentre todas as vossas tribos, para colocar ali seu nome, para a sua habitação, e para lá ireis. E ali, olha só, levareis vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos. Olha só, Deus iria escolher um local, e nesse local, todos os judeus, todas as tribos, todas as partes, deveriam ir para lá e lá entregar suas ofertas, seus sacrifícios e dízimos. Veja bem, no versículo 8 diz assim: não fareis como estamos fazendo aqui, cada um o que bem lhe parece. Deus é um Deus de ordem, não é para você fazer do jeito que você acha que deve ser, é para fazer do jeito que Deus está ordenando. Do versículo 11 ao 14, diz assim: e no lugar que o Senhor vosso Deus escolher para pôr nele seu nome, ali levareis todas as coisas que eu vos mando: holocaustos, sacrifícios, dízimos e ofertas. Está vendo? Então, para lá, aquele local que Deus escolheu, deveria levar. O templo vai ficar na parte sul, em Jerusalém. Então todos os judeus que vinham do norte, por exemplo, eles deveriam descer até Jerusalém e entregarem seus dízimos e contribuições lá no templo. E é justamente lá no templo é que estão os levitas trabalhando e servindo a Deus, ok? Agora um pouco mais à frente, Deuteronômio 14, passando só uma folha aí, não é? Deuteronômio 14, versículo 22 e 23, diz assim: darás o dízimo de todo o produto da semente que teu campo renda a cada ano, e comerás diante do Senhor teu Deus no lugar que ele escolher para ali colocar seu nome, o dízimo de tua semente, de teu vinho, de teu azeite, e as primícias de teus rebanhos e de teus gados, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então, o dízimo estava ligado geralmente às questões do campo, colheitas, animais, essa coisa, e eles deveriam levar isso no local que Deus escolheu, ok? Agora, olha esse versículo interessante, Deuteronômio aí no capítulo 14, agora o versículo 27 ao 29, perceba só: e não desampararás o levita que habita em tuas cidades, porque ele não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todo o dízimo de teus produtos daquele ano e o guardarás em tuas cidades. E virá o levita que não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão em tuas cidades, e comerão e serão saciados, para que o Senhor teu Deus abençoe-te em toda a obra que tuas mãos façam. Então os levitas tinham esse direito. Claro que você deveria ajudar outras pessoas aqui, como viúvas e órfãos, mas o levita tinha direito de receber os dízimos e ofertas. Deus fez isso pensando neles também. Então, quando nós pensamos onde entregar o dízimo, no lugar que Deus escolheu. Agora veja bem, dentro do contexto do Antigo Testamento, o lugar que Deus escolheu não é a rua
tal, né? Seja no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, ou onde você estiver, ou onde está localizada a sua congregação. Não estou levando dízimo lá para a minha igreja, mas não foi aquele local que Deus escolheu. Percebe? Quando nós respeitamos o contexto do Antigo Testamento, essas aplicações que querem fazer não funciona. Portanto, deve-se respeitar o contexto daquilo que você está lendo. O problema é que as pessoas querem pegar, como eu já falei, coisas do Antigo Testamento, tirar do seu contexto e aplicar ou reinventar. É como se a congregação, a igreja agora fosse o templo de Deus, os ministros, os pastores fossem os levitas ou os sacerdotes, e nós, como povo, devemos levar o dízimo e entregar para eles lá. É esse tipo de aplicação que é feito, não só nessa questão do dízimo, mas em outras questões também, que eles tiram coisas da velha aliança, trazem para a nova aliança. Primeiro, não respeitando nem o contexto lá do Antigo Testamento. Segundo, fazendo uma aplicação que não cabe à igreja. Por isso nós temos feito esta série de estudos chamada A Igreja do Novo Testamento. Porque nós precisamos entender o que o Novo Testamento fala sobre a igreja. A igreja ela é baseada na doutrina dos apóstolos, ok? Então, a quem entregamos o dízimo dentro do contexto judaico do Antigo Testamento? Aos levitas. Em que lugar? No templo, ok? E quando nós entendemos esse contexto do Antigo Testamento, aí agora nós podemos falar de Malaquias, não é? Por quê? Porque Malaquias está inserido dentro desse contexto do Antigo Testamento. Só que ninguém, meu querido amigo ou amiga, ninguém vai explicar isso para você. Só vai pegar o texto e vai dizer, olha, está na Bíblia e Deus falou que aquele que não dá o dízimo para ele é ladrão. Mas se você der, então você vai ser abençoado. Só que ninguém explica para você o contexto disso. Então, Malaquias está dentro do contexto do Antigo Testamento e gira em torno dessa ideia. Então, para você ter um pouco de noção a respeito disso, podemos ver aqui Malaquias, vamos ao livro do profeta Malaquias, né? Malaquias, podemos olhar o capítulo 1, por exemplo, é só você chegar em Mateus, no Novo Testamento, Mateus, e você volta, antes de Mateus, você tem Malaquias, que é o último livro, aqui na nossa Bíblia, o último livro do Antigo Testamento. Depois disso vai entrar Mateus, Marcos, os Evangelhos, né? Então, para você ter uma ideia do contexto, olha, Malaquias capítulo 1, versículo 1, o que diz? Oráculo da palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Aqui você já está vendo claro, é uma palavra do Senhor contra Israel. Aqui não é uma palavra contra a igreja, contra os crentes. Não, aqui é uma palavra contra Israel. Por quê? Porque você está no Antigo Testamento. A mensagem, as cobranças, as promessas, elas dizem respeito ali ao povo de Israel. Então, o livro de Malaquias, quando você abre capítulo 1, versículo 1, você já sabe que é uma sentença contra o povo de Israel. Alguma coisa eles fizeram de errado ou estão deixando de fazer e Deus usa o seu profeta para repreendê-los. Então isso tem a ver com algo que eles fizeram ou deixaram de fazer. Isso não está inserido com a minha fé cristã, a minha fé em Jesus Cristo. Ok? Só que eles não explicam isso, eles vão direto para o capítulo 3, versículo 10, e lá diz que você deve dar, senão você está roubando a Deus. Mas o contexto aqui é claro. Avançando um pouco mais, Malaquias capítulo 2, do versículo 1 ao 4, diz assim: Agora, pois, ó sacerdotes, para vós é este mandamento. Se não escutardes e nem decidirdes de coração dar glória ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição sobre vós e amaldiçoarei vossas bênçãos, e já as amaldiçoei, porque vós não decidistes de coração. Eis que eu vou amaldiçoar a sementeira para vosso dano, e atirarei ao vosso rosto o esterco de vossos animais sacrificados, e sereis expulsos juntamente com ele. E sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Reparou? Capítulo 1, versículo
uma sentença contra Israel. Capítulo 2, versículo 1, uma cobrança direcionada aos sacerdotes. E aí você continuando no versículo 2, versículo 3, né, especialmente o versículo 4, você vê que é citado o nome de Levi, para que a minha aliança com Levi, né, fique evidente. Então Deus fez uma aliança lá atrás com Levi, ele prometeu que a sua descendência, que os levitas, não ficariam desamparados. Claro, desde que eles obedecessem a Deus. Mas esses homens estão ocupando o trabalho sacerdotal da descendência de Levi, mas eles não estão fazendo correto. Então Deus está cobrando eles, porque é como se eles estivessem querendo receber os benefícios de ter essa função de servir a Deus, mas eles não estão de fato obedecendo e servindo a Deus. Então veja que aqui a cobrança não é para o fiel cristão. A cobrança não tem a ver com os discípulos de Jesus. A cobrança tem a ver, primeiro, com a casa de Israel e, segundo, com os sacerdotes descendentes de Levi, sacerdotes e levitas, que estavam fazendo um mau trabalho. Malaquias trata disso, tá bom? Versículo 8, ainda no capítulo 2, diz assim: mas vós vos desviastes do caminho, fizestes tropeçar a muitos na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, eles estão fazendo as pessoas errarem na lei porque eles não estão ensinando, estão dando um mau exemplo, ok? E aqui diz que eles estão tropeçando ou corrompendo a aliança de Levi. Mais uma vez, ligado àquele pacto lá atrás que Deus fez com Levi e os levitas. O contexto de Malaquias é esse. Então, entendendo esse contexto, nós chegamos no capítulo 3, tá? Então, Malaquias capítulo 3, versículo 3 e 4. E se sentará para refinar e purificar a prata, porque purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata, e trarão ao Senhor oferta em justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será grata ao Senhor como nos dias passados e como nos anos antigos. Veja que aqui Deus está fazendo uma promessa de purificar, ele diz aqui, os filhos de Levi, ou seja, a descendência de Levi. Estão fazendo um trabalho errado e Deus quer purificar, quer que eles sejam dignos, que representem a Deus, para que todo o povo aprenda e para que eles possam fazer as coisas corretamente. Eu escolhi esses versículos, depois você pode ler, obviamente, todo o livro de Malaquias, são apenas 4 capítulos, você pode lê-lo todo. Mas eu separei esses versículos para você entender que está sempre falando de Levi, sacerdotes, povo de Israel. Para você entender que isso aqui não tem nada a ver com a igreja, tá bom? Eu estou no capítulo 3 de Malaquias e vamos chegar agora no versículo 10. Então vamos chegar agora, Malaquias capítulo 3, do versículo 6 ao 10, que é a porção mais conhecida, mais difundida aí do livro de Malaquias. Versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, filhos de Jacó, não sois consumidos. Você repara que aqui disse, por isso, filhos de Jacó, não sois consumidos. Percebe? Está falando com os filhos de Jacó, com a descendência de Israel. Versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos afastastes de meus estatutos e não os guardastes. Voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que voltaremos? Roubará o homem a Deus? Pois vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Em vossos dízimos e ofertas. Malditos sois com maldição, porque vós, a nação toda, estáis me roubando. Veja que a palavra nação refere-se a todo o povo, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento em minha casa, e provai-me agora nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênção até que transborde, ou bênçãos,
sem medida. E vamos ao versículo 11 também. Repreenderei também por vossa causa o devorador, e não vos destruirá o fruto da terra, nem a vossa vide no campo será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o devorador tem a ver com pragas do campo, que devorariam as suas plantações, né? Essas coisas do qual dependia a vida, a existência deles, né? Então aqui não está falando de um espírito que entra, abre a sua despensa e vai tirar suas coisas, ou vai na sua conta no banco e vai tirar o seu dinheiro. Não está falando nada disso. Aqui está falando o devorador, são as pragas do campo, que eles, quando ofereciam toda a sua plantação para Deus e tiravam dali 10% para Deus, Deus abençoava para que nenhuma praga chegasse até a sua plantação e destruísse. Então Deus se livrava as plantações dessas pessoas, né? Mas não tem nada a ver com o espírito, são coisas, primeiro, naturais. Você faz uma plantação sem inseticidas e sem coisas desse tipo, as pragas vão vir, não é? Só que Deus impediria que isso acontecesse. Okay? Então o dízimo tem a ver com isso. E o contexto é claro, está falando com a casa de Israel, está cobrando dos levitas, dos sacerdotes. Então o contexto é esse. O Antigo Testamento, quando fala de dízimo, fala dentro dessa ideia e dentro desse contexto. Okay? Então surge para nós a pergunta, e o Novo Testamento? O que o Novo Testamento fala sobre dízimo? Quando nós falamos que o Novo Testamento não indica para o cristão contribuição com dízimo, algumas pessoas entendem, o Novo Testamento não fala de dízimo. E aí elas vão em algumas passagens e vão falar, olha, está falando de dízimo aqui sim. Como, por exemplo, você tem Mateus, não é? 23, você tem Hebreus falando de dízimo, e diz, olha, lá no Novo Testamento fala de dízimo. Bem, você comentar alguma coisa não significa que você está concordando com aquilo ou colocando aquilo como uma obrigação, apenas que você está fazendo um comentário sobre aquilo dali. Então, o Novo Testamento faz comentários sobre o dízimo, mas em momento nenhum o Novo Testamento apoia ou ensina que o cristão, preste bem atenção, que o cristão, o discípulo que vive na nova aliança, tem como obrigação a contribuição com o dízimo. Isso não tem. Nós sabemos que durante a vida de Jesus, Jesus veio para cumprir a lei. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que Jesus nasceu debaixo da lei. É óbvio, quando Jesus nasceu, estava vigorando a lei. Então Jesus nasceu, cresceu como um judeu, cumprindo todos os rituais da lei, não é? Em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, Jesus disse que não veio abolir a lei, mas veio cumpri-la. Aí algumas pessoas dizem, Jesus não veio abolir a lei, como que a lei não tem mais? Bem, se ele cumpriu, nós não cumprimos mais, ele já cumpriu por nós. E quando nós estamos em Cristo, estamos no cumprimento da lei. Então ele não veio abolir, mas ele veio cumprir, e ele cumpriu, e quando estava na cruz, ele disse, Pai, está consumado, está feito, foi realizada a obra, ok? Então Jesus nasceu debaixo da lei, viveu ali na lei, e ele cobrava as coisas que tinham que ser feitas, não é? E aí é dentro dessa ideia que você encontra Mateus 23, onde Jesus repreende os fariseus, porque eles tinham um zelo extremo em algumas coisas, em outras não. Parece muito com os nossos dias, né? Então, lá em Mateus 23, Jesus disse que eles davam o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, né? Ou seja, até dessas pequenas hortaliças eles queriam tirar 10%. Mas Jesus diz, vocês focam tanto nisso, mas coisas importantes como a justiça, a misericórdia, vocês esquecem. E aí ele fala, deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas. E aí algumas pessoas dizem, está vendo? Jesus não falou que não é para dar o dízimo, ele falou que é para dar o dízimo, mas também lembrar das coisas importantes. Sim, ele disse isso, você tem que lembrar para quem ele disse isso e quando ele disse isso. Ele disse isso antes de estar vigorando a nova aliança ou depois? Bem, a nova aliança só começa com a morte de Jesus, a nova aliança no sangue dele. Ele diz, essa é a nova aliança no meu sangue. Então nós sabemos que a nova aliança passa a vigorar depois da morte de Jesus.
Quando ele disse isso, ainda estava em vigor a velha aliança, ok? E ele tinha que cumpri-la. Isso é certo. Segundo, para quem ele disse? Jesus não disse para seus discípulos, não é? Ele disse para os fariseus. Não é para deixar de fazer isso, mas é para vocês focarem naquilo que é mais importante. Nada como dizer para um judeu continuar sendo judeu dentro daquele contexto. Não há nada de errado com isso, não é? O que nós queremos saber é, a partir do início da nova aliança, a doutrina apostólica, o que ela vai ensinar. Será que nós vamos ver dentro da igreja dos apóstolos alguma prática do dízimo, eles ensinando sobre o dízimo, ou eles dando algum exemplo de contribuir com o dízimo? É isso que nós queremos saber. Outra coisa, as pessoas vão ao livro de Hebreus e dizem, lá está falando de dízimo. Sim, lá fala de dízimo, mas também lá fala de sacrifício. Nós fazemos sacrifícios por causa disso? Só porque Hebreus fala de sacrifício? Não, ele fala de sacrifício porque ele está explicando como eram os sacrifícios. Da mesma forma, ele fala de dízimo, porque ele está explicando como era feita a questão dos dízimos. Mas já que nós estamos pensando em Hebreus, esse texto aqui de Hebreus é muito interessante e muito esclarecedor. Me acompanhe em Hebreus capítulo 7. Em Hebreus capítulo 7, o autor está tratando sobre vários assuntos, sobre a mudança da velha aliança para a nova aliança, e aí ele coloca como Jesus pode ser o nosso sumo sacerdote. Porque dentro do raciocínio lógico, desde que Deus começou a falar com o povo, ele sempre colocou os sacerdotes como intercessores entre ele e os homens. Então é difícil até para um judeu entender como que nós podemos entrar em contato com Deus se não há um sacerdote e se não há um sacrifício. Então o autor explica que não é bem assim, não é que não há sacerdote, não há sacrifício. Na verdade, o sacerdote e o sacrifício é a mesma pessoa. Jesus veio tanto como sacerdote como sacrifício. Mas aí os judeus podem argumentar, e se você quer saber sobre isso, veja a nossa aula anterior sobre adoração, porque também explicamos a origem dos sacerdotes. Então alguém poderia argumentar, mas Jesus não pode ser sacerdote, porque os sacerdotes são da linhagem de Levi, Arão e em diante. Não é? Jesus não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá. Então ele poderia ser um rei, porque os reis vinham da linhagem de Judá, de Davi, não é? Mas ele não poderia ser um sacerdote. O sacerdote é da linhagem levítica, né? De Arão. Mas aí o autor explica que ele é um sacerdote de um tipo diferente. Aí é onde ele usa a questão de Melquisedeque. E aqui alguns tentam pegar, tá vendo? Se Jesus é um sacerdote como Melquisedeque, então nós podemos dar o dízimo assim como Abraão deu o dízimo lá atrás para Melquisedeque. Dentro desse raciocínio, se você quer fazer isso forçosamente, você tem a liberdade de fazer isso. Pode até fazer sentido. O que não faz sentido é que quando Abraão deu o seu dízimo a Melquisedeque, ele não deu obrigado por uma lei, ele não teve nenhuma promessa de que seria abençoado, até porque ele já era abençoado, e ele não teve nenhuma repreensão de que seria amaldiçoado, de que teria algum devorador. Então, se nós damos o dízimo ao sacerdote Jesus Cristo pela linhagem de Melquisedeque, devemos seguir o mesmo princípio então de Abraão, não é verdade? Devemos dar voluntariamente, não é? Sem pressão, sem cobrança e sem interesse de ganhar qualquer coisa a mais. Mas aquilo que já fomos abençoados, partilhar. Quanto a isso, não há nenhum problema. O problema não é você identificar lá em Abraão, em Melquisedeque. O problema é você utilizar dentro disso tudo Malaquias 3:10 para amedrontar as pessoas e fazer as pessoas ou darem por medo ou despertar nelas o interesse de abrir janelas do céu. Esse é o problema. Mas é interessante que aqui dentro de Hebreus capítulo 7, versículo 11 e 12, diz assim: se, pois, a perfeição fosse por meio do sacerdócio levítico, se a perfeição fosse por meio do sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote diferente, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Veja que aqui o autor está deixando bem claro, esse novo sacerdote não é da linhagem levítica nem de Arão, ele é diferente.
Mas por que foi necessário levantar um sacerdote diferente de outra linhagem? Porque aquele, através da linhagem levítica, não funcionava. Todo aquele sistema não funcionava, não é verdade? Versículo 12. Porque mudando o sacerdócio, necessariamente ocorre também mudança de lei. Então veja, mudou o sacerdócio, mudou a lei. Então se Jesus agora é o nosso sacerdote, então a lei de Cristo ela é diferente da lei do sacerdócio antigo, de Levi, de Arão, de Moisés. Ok? Então existe claramente, a Bíblia deixa isso bem claro, o Novo Testamento ensina isso com clareza, uma diferença entre velha aliança e nova aliança. A lei de Moisés, a lei de Cristo. O antigo sacerdócio, o novo sacerdócio. O antigo culto, o novo culto. A antiga forma de contribuir, dizimando, e a nova forma de contribuir voluntariamente. Isso está claro. Mais claro do que isso, não dá, não é? Agora, aqueles que querem aprender, aqueles que querem aplicar na sua vida, eles vão compreender e vão aplicar. E não vão ser mais levados pela pressão de homens, né? Pegando textos fora de contexto e obrigando-os a fazer esse tipo de coisa, não é? Então, o dízimo não é ordenado como mandamento na lei de Cristo. Seguimos o nosso sacerdote agora, mas esse sacerdote não tem uma lei nos obrigando a contribuir com 10%. Certo? Então, como é feito no Novo Testamento? Algumas pessoas perguntam, então se não existe uma obrigatoriedade de contribuir com 10% com dízimo no Novo Testamento, como que a igreja fazia? Essa é uma pergunta boa e uma pergunta legítima. Isso deve valer a pena a nossa pesquisa e estudo. Eu quero saber como que a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos, a igreja de Jesus, como que eles faziam na sua contribuição. Esse é um ponto interessante. Bem, o que podemos falar sobre isso? No início da igreja, as coisas foram funcionando gradativamente. Os apóstolos eles foram ensinando as pessoas gradativamente. A igreja ela foi crescendo, não é? E eles foram ensinando assim, conforme a inspiração do Espírito Santo, conforme aquilo que Jesus já tinha ensinado para eles vão passando e a igreja vai ganhando forma. E cada coisa nova que surge, eles precisam lidar com aquilo. E a maneira como eles estão lidando, guiando e ensinando é o Espírito Santo trabalhando através da vida deles. Então aquela estrutura que eles foram formando é o que serve de base para nós hoje. Então no início da igreja, você tem, por exemplo, no livro de Atos, alguns exemplos de como a igreja fazia. No início da igreja era bem simples. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 44 ao 46, diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham em comum todas as coisas. Vendiam suas propriedades e seus bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Então, primeiro, eles estavam juntos. Isso já era uma característica muito especial daquela igreja. Eles viviam juntos, né? Então, quando surgia alguma necessidade ou alguma pessoa precisasse, eles repartiam o que tinham para ajudar aquela pessoa. Os que tinham propriedades fora dali, distante, vendiam, porque agora eles estão morando ali, eles vão ficar ali, a igreja está ali, então eles vendiam suas terras, às vezes distante, em outra cidade, e pegavam o dinheiro da venda e deixavam ali na igreja com os apóstolos, e eles repartiam conforme a necessidade das pessoas. Nós vemos isso, por exemplo, em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 34 ao 37, e diz assim: pois não havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e depositavam-no aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu-o, trouxe o preço e depositou-o aos pés dos apóstolos. Então veja, quando a igreja tinha uma necessidade, ela tinha um fundo comum.
onde as pessoas depositavam o dinheiro daquilo que vendiam, né, ou daquilo que tinham, e depositavam aos pés dos apóstolos. Quando surgia alguma necessidade, tirava-se daquele fundo comum e supria aquela necessidade. Está aí no versículo 34. Por causa dessa maneira deles fazerem, o versículo 34 declara que não havia entre eles nenhum necessitado. E aí nós devemos pensar hoje em muitas igrejas, especialmente igrejas grandes, né? Se há pessoas necessitadas dentro dessa igreja. Entende? Hoje as pessoas dizem que o dízimo é para que haja mantimento na casa de Deus, ofertas para a casa de Deus, mas quantas pessoas eu conheço que frequentam igrejas e são necessitadas às vezes pelo seu alimento mais básico, às vezes a necessidade de pagar um aluguel, e essa pessoa não recebe nada, nenhuma ajuda da igreja, não é? Mas é cobrado dessa pessoa que já não tem, que ela deve dar o dízimo. Mas não, na igreja funciona diferente. Todo mundo reparte e quando há uma necessidade, aquela necessidade é suprida. De tal forma que chegou um momento em que não havia necessitado entre eles. É tão interessante que no versículo 36 aparece José, ou Barnabé, que era um levita. Mas o que esse levita faz? Ele vende até uma coisa que ele tem e ele contribui para a igreja. Então, veja, na nova aliança, não é o levita que recebe, o levita está dando. Veja que coisa. Como que é completamente diferente. Nós temos um outro exemplo em Atos capítulo 6, para você ter uma ideia. Atos capítulo 6, versículo 1 e 2. Naqueles dias, ao aumentar o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, de que as viúvas daqueles eram esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é conveniente que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. O problema ali agora era uma questão de etnia, né? Então os de fala grega, né? E os outros de fala hebraica, ou judeus que eram de fora de Israel, né? Mas estavam vivendo ali, morando ali, estavam sentindo uma certa acepção. Então parecia que na distribuição diária, que é a distribuição diária de alimento, as viúvas dos hebreus eram privilegiadas. Então eles foram reclamar com isso. Foi um problema que surgiu, os apóstolos resolveram esse problema, então ele acabou. Mas o que eu quero mostrar aqui é que existia uma distribuição diária de alimento para as viúvas. E quem dava essa assistência era a igreja. Então, muitas pessoas às vezes falam assim, alguém já falou isso para mim, mas se não tem dízimo, como que a igreja vai fazer? Do jeito que fazia em Atos. Cada um contribuía com aquilo que tinha, supria as necessidades dentre os irmãos, não é? Porque afinal de contas a contribuição serve para isso. Funciona bem melhor e Jesus é o fundador da igreja, os apóstolos são os alicerces, então eles sabem muito melhor do que nós como funciona uma igreja. O problema é que nós não queremos seguir o modelo do Novo Testamento. Nós queremos fazer uma igreja misturada, uma igreja de conveniência, onde os homens pegam coisas do Antigo Testamento e trazem para a igreja, e todos eles, visando o lucro. Mas se você quer seguir os passos da igreja do Novo Testamento, esse daqui é o padrão. Havia uma unidade e uma partilha naquela igreja, não é? Agora, depois disso, a igreja começa a se espalhar. Ela não vai ficar só em Jerusalém. Ela vai começar a se espalhar e ela vai ter em várias partes do mundo. Dessa forma, não dava mais para a igreja viver junto, todo mundo junto. Porque você começa a entrar em outros contextos, né? De lugares distantes, de culturas distantes, cidades, outros estão no campo, não é? Então, não dava para fazer esse tipo de comunidade. Mas como que eles resolviam, então, esse problema? Quais são os exemplos que nós temos? Bem, o Espírito Santo, através de Paulo, né, e na doutrina apostólica, ensina às igrejas o que elas devem fazer. Um dos ensinamentos está aqui em 1 Coríntios capítulo 16. Você pode acompanhar comigo 1 Coríntios capítulo 16. O ensinamento apostólico para a igreja, quando a igreja tem alguma necessidade, é esse exemplo aqui, versículo 1 e 2. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quando a coleta para os santos, fazei vós também da maneira que ordenei às igrejas da Galácia.
No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte algo, segundo tenha prosperado, guardando para que, quando eu chegue, não façam coletas. E quando eu chegar, enviarei com cartas a quem vós designardes, para que levem o vosso donativo para Jerusalém. A igreja em Jerusalém estava passando um momento de necessidade, e aqui o apóstolo Paulo mostra como que a igreja fazia isso. A igreja separava cada primeiro dia da semana, ou seja, cada domingo, eles separavam uma quantia, às vezes reservavam em casa, mas poderia ser reservado também em um local específico. Então aqui nós vemos que uma das formas de se fazer isso é separar uma oferta aos domingos e deixá-la. Você tem duas opções. Você pode deixá-la para um fundo comum e, quando surgir uma necessidade, usar para essa necessidade, ou você pode levantar a oferta, pedir os irmãos para contribuírem quando então surgir essa necessidade. Ou você pode ensinar os irmãos a deixarem sempre algo separado na sua própria casa, e quando surgir uma necessidade, convocar então os irmãos para que tragam aquilo que eles separaram para ser ofertado. A igreja resolvia o problema dessa forma. Não existia uma cobrança mensal de uma quantia estipulada. Não. Outro detalhe que nós vemos aqui é cada um põe de parte segundo o que tiver prosperado. Ou seja, talvez vai ter um mês que a pessoa vai ter uma quantia maior, talvez o outro mês foi um pouco apertado, não é? Então ela vai contribuir menos, ou outro mês já está mais folgado, pode contribuir mais. É de acordo com a prosperidade. Se você está sendo próspero, a tendência é que você possa ofertar mais. Então a igreja resolvia dessa forma. A coleta era para necessidades. Um outro texto que fala sobre como a igreja fazia isso, agora é em 2 Coríntios. Nós temos dois capítulos, 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. Os dois capítulos falam sobre essa questão da oferta, da ajuda aos necessitados, aos irmãos da igreja. E o apóstolo Paulo deixa aqui muitos ensinamentos e vale a pena nós lermos. Eu não vou ler os dois capítulos inteiros, mas você pode fazer isso na sua casa. Então, capítulo 8, você tem, pelo menos do 1 ao 12, uma instrução bem clara sobre como eles deveriam ofertar. Eu quero apenas destacar alguns pontos aqui. Então, começando no versículo 1. Também, irmãos, fazemos saber a vós a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Em meio a uma grande prova de tribulação, o transbordamento de sua alegria e sua extrema pobreza abundaram nas riquezas de sua generosidade. Vai anotando essas palavras, eles são generosos. Versículo 3. Pois dou testemunho de que espontaneamente deram conforme suas possibilidades e além de suas possibilidades, pedindo-nos com muitos rogos que lhes concedêssemos o privilégio de participar nesse serviço para os santos. Foram os irmãos da Macedônia, com generosidade, espontaneidade, ou seja, voluntariamente, e insistiram a Paulo que eles queriam participar disso. Então são os fiéis querendo contribuir. Olha o coração do crente. Ele quer contribuir para ajudar a necessidade dos santos. Versículo 5. E não como esperávamos, mas deram a si mesmos, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então eles estão dando até mais do que era esperado, né? Versículo 8 agora. Não digo isso como um preceito, mas para provar por meio do cuidado de outros também a autenticidade do vosso amor. Versículo 10. E nisso dou minha opinião, porque convém a vós que começastes não só a fazer, mas também a querer desde o ano passado. Agora, pois, acabai também de fazer a obra, para que, como estivestes prontos a querer realizá-la, assim também o estejais em cumpri-la, conforme o que tendes. Agora preste atenção nesse final do versículo 11, conforme o que tendes. E o versículo 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que alguém tem, não segundo o que não tem. Aqui não é você tirar do que você não tem para dar por uma obrigação.
Aqui é uma questão de generosidade, de você ver a necessidade do outro e você querer ajudar. De que maneira? Voluntariamente e de prontidão. Versículo 13. Porque digo isso não para que haja folga para outros e para vós aperto, mas para que neste tempo, com igualdade, vossa abundância supra a escassez deles, a fim de que também a abundância deles supra a vossa necessidade, para que haja igualdade. E aí ele cita o versículo 15, olha. Como está escrito, o que muito pegou não teve de sobra, e o que pouco pegou não teve falta. Por quê? O que pegou muito, por que ele não teve de sobra? Porque embora ele tenha recebido muito, ele repartiu. Então ele não vai ter de sobra, ele vai ter o necessário, e o que é sobra ele vai dar para os outros. O que pegou pouco não vai ter falta. Por que ele não vai ter falta? Embora ele tenha recebido pouco, outros vão suprir o que falta nele. Então você não vai ter na igreja alguém que tem muito e o outro que tem pouco. Não. Vai haver uma certa igualdade no sentido de você não vai ter pessoas esbanjando enquanto outros estão padecendo necessidade. Porque você vai contribuir e o irmão vai conseguir também comer. Vai ter uma roupa para vestir, vai ter um remédio para seus filhos. Não é enquanto o outro está bem de vida e o irmão necessitado. Não funciona assim. E depois você vai dizer, algumas pessoas dizem assim, não é? Mas eu estou me esforçando, né? Eu sou dizimista, Deus tem me abençoado. Se o outro não está sendo abençoado, é um problema entre ele e Deus. Não, é um problema entre você e ele. Porque como você pode ser um irmão em Cristo e não ver o irmão em necessidade e não ajudá-lo? A igreja funcionava dessa forma. Veja que aqui o apóstolo Paulo está falando da contribuição desses irmãos. Ele está dando um exemplo para os coríntios de como os macedônios fizeram, para que os coríntios também façam. Mas a ajuda dos macedônios e dos coríntios é para a igreja dos santos em Jerusalém. Veja, para irmãos que estão do outro lado, mas eles precisam de ajuda e a igreja vai ofertar nesse sentido. Mas o importante aqui é prontidão, voluntário, de acordo com o que você tem, ok? Outro ponto que nós poderíamos ver agora no capítulo 9. Capítulo 9, versículo de 1 a 9, diz assim: porque a respeito do serviço aos santos, o que eu vos escrevo? Pois conheço a vossa boa vontade, da qual me glorio entre os da Macedônia, que a Acaia está preparada desde o ano passado, e vosso zelo estimou a maioria. Mas enviei os irmãos para que nosso orgulho acerca de vocês não se desvaneça nessa questão, para que, como dizia, estejais preparados. Não seja que, se vierem comigo alguns macedônios, encontrem-vos desprevenidos e nos envergonhemos, para não dizer vós de nossa firme confiança. Portanto, tive por necessidade exortar aos irmãos que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa generosidade prometida anteriormente, a fim de que esteja pronta como oferta generosa, preparada, né, como uma oferta generosa. Então, Paulo estava esperando chegar lá e encontrar os irmãos preparados naquilo que ele esperava deles. E aí, no versículo 6, ele diz assim: eu digo isto, o que semeia pouco, ceifará pouco, e o que semeia com generosidade, também ceifará generosamente. Cada um dê como propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Veja que coisa interessante. Primeiro ele diz, se você vai dar muito, você vai ter muito no sentido da generosidade. E depois ele diz, você deve dar como propôs no seu coração, com alegria, não com tristeza ou por necessidade ou por pesar ou por obrigação. Eu tenho que dar porque é necessário dar, no sentido de obrigado a dar. Isso aqui já está fora de questão. Nem mesmo a oferta ela deve ser obrigatória no sentido de cobrar de alguém que não está disposto a fazer. Ela é uma responsabilidade de todo cristão que tem um coração novo, que é um discípulo de Jesus, que sabe o que é o amor de Deus e sabe que o amor de Deus nos leva a amar o próximo, inclusive até os nossos inimigos.
Então, esse cristão, nascido de novo, que tem essa mente, que tem esse coração, ele vai ser movido a dar com alegria. Agora, o versículo 8. Poderoso é Deus para fazer que transborde em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre o suficiente em todas as coisas, abundeis para toda boa obra. Veja, Deus é capaz de fazer suprir mais. Ele está dando mais e Deus vai dar mais a ele. Ele está semeando e Deus vai dar mais para ele. Mas veja no versículo 8 que diz, para que ele possa abundar ainda mais em obras. Ele não está dando para receber para si. Ele está dando, ele vai receber mais para poder dar mais. No versículo 9, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. E aquele que provê a semente ao que semeia e pão ao que come, proverá e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos de vossa justiça, para que estejais enriquecidos em tudo para toda a liberalidade, a qual produz por meio de nós ação de graças para Deus. Veja, Deus dá semente ao que semeia. Aquela pessoa que está contribuindo, que está ajudando, Deus vai abençoá-la no sentido dela ter mais para poder contribuir mais. Estamos falando de generosidade, porque Deus não abençoaria uma pessoa generosa. Deus daria mais condições para ela, porque Ele sabe que essa pessoa vai ajudar ainda mais. E versículo 11, essa pessoa será enriquecida em toda a liberalidade. Essa pessoa é livre para dar, não é? E muitas pessoas, por causa desta ação nobre, vão dar graças a Deus. Então, se você pergunta como é a oferta no Novo Testamento, é essa coisa linda demais de ler, mas difícil de se ver nos dias de hoje. Muito difícil. Numa igreja é difícil você encontrar esse tipo de vivência, de assistência realmente aos irmãos necessitados. Você vê pessoas que têm condições sendo tão livres para dar, tão generosas. E muitos pastores que eu conheço já falaram comigo, mas se nós não colocarmos, por exemplo, o dízimo como uma obrigação e deixarmos as pessoas livres, elas não vão mais dar. Mas isso é uma pena, porque então tem alguma coisa errada. Porque se precisamos chegar ao ponto de cobrar as pessoas para elas serem generosas, para que elas contribuam para ajudar aquele irmão que está necessitado, que aos domingos senta ao seu lado, se precisamos chegar ao ponto de impor uma lei para isso, faltou o amor. Porque onde há o amor, não precisa da lei. Nós somos movidos pela compaixão, pelo fruto do Espírito. Então há algo errado. E essa coisa errada está vindo desde o início, desde a formação daquela pessoa. Será que ela realmente ouviu o Evangelho? Será que ela entendeu o que é o reino de Deus? Ou ela está dentro de um sistema religioso no qual há interesses? Na maioria dos casos nós sabemos que é isso. Então, o Novo Testamento deve se dar com amor, com generosidade, com alegria e conforme foi proposto no seu coração. Não é ninguém que vai dizer quanto você deve dar, não é ninguém que vai cobrar de você. Agora, quando nós olhamos para as contribuições do Novo Testamento, nós vemos dois objetivos principais. Primeiro, ajudar na necessidade dos irmãos. E nós vimos aqui nesses textos que se trata justamente disso. E você tem outros textos que alertam sobre a questão de ajudar o irmão necessitado. Tiago, capítulo 2, fala sobre isso, né? Que chega um irmão até você necessitado, como por exemplo Tiago 2,15, e você não pode mandar ele embora dizendo que Deus te abençoe, mas você não dá para ele a comida que ele precisa ou a roupa para se aquecer. Tiago, inclusive, diz que isso é uma falta de fé, né? Então precisamos ajudar os irmãos necessitados. Também em 1 João, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que aqueles que têm bens materiais nesse mundo devem ajudar os irmãos necessitados. E João diz, não tem como você dizer que ama a Deus, que não vê, se você não está amando o seu irmão a quem você vê. Ele diz que devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então ele diz, se você tem bens materiais nesse mundo, você deve compartilhar com os seus irmãos em necessidade. Então nós vemos isso de maneira individual, você pode ajudar um irmão necessitado, e vemos isso em maneira coletiva, que a igreja tem essa visão
de as ofertas servem para suprir a necessidade dos santos. Igreja, meus irmãos, é pessoas. Vai lá na primeira aula, nós explicamos sobre isso. Igreja é pessoa. Primeiro lugar que você deve pensar são as pessoas. Você vai pensar em prédio, depois você vai pensar em construção, ampliar, né? Depois você vai pensar nisso. A primeira coisa, pessoas. Igreja é pessoas. Às vezes você pode ter um lindo prédio, moderno, um bom piso, ar-condicionado, tudo bonito, mas o irmão mesmo, que é a igreja, está padecendo necessidade, está sofrendo. Isso é errado. Estamos desvirtuando a nossa visão. Então, a oferta serve para ajudar irmãos em necessidade. Segundo ponto, as ofertas também serviam para a propagação do Evangelho. E essa propagação do Evangelho envolvia a missão, né, as missões e os ministros. E isso é uma coisa interessante que nós podemos ver em alguns versículos, né? Por exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículo 14 e 18, o apóstolo Paulo agradece aos filipenses sobre os donativos ou ofertas que ele recebeu. O apóstolo Paulo estava na prisão, estava em necessidade, e os irmãos filipenses compartilharam com ele das necessidades. Mas não só nesse momento que ele está na prisão, mas eu quero pegar o próprio depoimento do apóstolo Paulo acerca dos filipenses, para que você possa entender como funcionavam também as ofertas. Então, Filipenses capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 18. Versículo 14 diz assim: Contudo, bem fazeis em participar comigo de minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, ele estava na Macedônia pregando para os filipenses, né? E ele saiu da Macedônia. Ele diz assim: nenhuma igreja participou comigo com respeito a dar e a receber, senão somente vós. Então, além deles ajudarem o apóstolo Paulo naquele momento que ele está na prisão, ele disse que depois que ele esteve na Macedônia, em Filipos, pregou para os filipenses, deixou uma igreja lá. Quando ele partiu de lá, os irmãos ajudaram ele financeiramente na missão. Então, as ofertas também serviam para as missões e para os ministros que estavam ali à disposição pregando o Evangelho. Um outro texto que fala sobre isso também é 1 Coríntios capítulo 9. Então você pode acompanhar comigo 1 Coríntios capítulo 9. Então confira comigo 1 Coríntios capítulo 9. Nós vamos ver, por exemplo, no versículo 7. O apóstolo Paulo diz assim: Quem jamais foi soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come de seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não pega do leite de seu rebanho? Ou seja, todo mundo que está trabalhando ali se beneficia do seu trabalho. Quando um soldado é enviado, ele não é enviado à sua própria custa, ele não paga a sua própria ida para o local da sua missão, ele não compra as suas próprias armas. Alguém está financiando essa missão, né? Então, você está cuidando do rebanho, você tem o direito do leite, você está plantando, você retém alguma coisa daquela plantação. Paulo está usando essa ilustração para falar dos pregadores do Evangelho. Versículo 11 agora. Se nós semeamos entre vós as coisas espirituais, será muito colhermos de vós as coisas materiais? Veja, se nós transmitimos para vocês coisas espirituais, o ensinamento da palavra de Deus, será muito recolher de vocês coisas materiais? Não. Então Paulo entendia que aqueles que estavam pregando o Evangelho recebiam também essa retribuição. O próprio Jesus, quando enviou os seus apóstolos, os enviou sem nada, mas contava com as pessoas que iriam recebê-los, hospedá-los e alimentá-los. Então isso é correto dentro das Escrituras. Versículo 14. Assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então é correto, sim, as ofertas também servem para as missões, e essas missões podem ser feitas de muitas formas, e para os ministros, que também pode ser aplicado de muitas formas, aqueles que ensinam a palavra, aqueles que são pregadores itinerantes,
aqueles que são responsáveis por uma congregação, não é? Então, as ofertas também servem para esse trabalho evangelístico que envolve missões, as suas estratégias, materiais para essas missões e a mão de obra dessa missão. Sim, nós encontramos isso no Novo Testamento. É claro que nós estamos falando dentro do contexto da Igreja do Novo Testamento. Nós não estamos falando aqui dos excessos cometidos por certos sistemas religiosos e nem por algumas denominações. Por favor, me compreenda. Não é? Aqui o ministro do Evangelho tem o seu direito, se ele trabalha, se afadiga no ministério, ele tem sim autorização no Novo Testamento para receber esses donativos, essas ofertas. Mas estamos falando dentro de um contexto bonito do Novo Testamento, não de alguns homens espertos, né, que visam o lucro, ok? Em 2 Coríntios, Paulo continua esse assunto no capítulo 11, e aqui tem um ponto importante, né? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8 e 9, Paulo diz assim: despojei outras igrejas recebendo salário para vos servir, e quando estava entre vós e tive necessidade, em tudo me guardei e a ninguém fui pesado, pois o que me faltava foi suprido pelos irmãos que vieram da Macedônia, e me guardei de vos ser pesado. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que ele não quis receber nenhum tipo de contribuição dos coríntios, ok? Porque ele tinha um propósito em mente. Paulo via um perigo de algumas pessoas espertas na igreja de Corinto ver ele fazendo aquilo e copiá-lo com uma má intenção. Então, desde o início, Paulo não quis receber nada da igreja de Corinto. Mas não é que ele ficou sem nada. Outros irmãos ajudaram. Outras igrejas, diz ele no versículo 8, diz até recebendo salário, recebendo alguma fonte de renda dessas outras igrejas. E no versículo 9, por exemplo, ele cita os macedônios, como por exemplo os filipenses, que o ajudavam. Temos dois extremos. Tem aquelas pessoas que acham que o ministério cristão é um meio de enriquecer, de ganhar muito, né, de se tornar alguém rico, e ficam explorando os fiéis. Isso é um extremo. Mas tem outro extremo, que são outras pessoas que acham que é errado um ministro do Evangelho ter o seu sustento. Mas o próprio apóstolo Paulo fazia isso. E algumas pessoas fazem uma interpretação errada do que Paulo disse, né? Especialmente na 1 Coríntios, quando ele fala: eu não aceitei receber dinheiro de vós. Então algumas pessoas pegam isso e dizem: mas está vendo? O apóstolo Paulo não recebia nada. Bem, devemos entender o texto e o contexto. Paulo não disse que não recebia nada. Paulo disse que não queria receber dos coríntios. Primeiro, ele diz que tinha todo o direito de fazer, e segundo, ele escolheu não fazer. Então foi uma posição pessoal do apóstolo Paulo. Segundo, ele diz que não recebeu de Corinto, mas aqui ele está explicando por quê. Ele tinha outras igrejas ajudando. Se nós continuarmos um pouco mais à frente, né, nós vemos um problema. Por exemplo, o versículo 10, né? Pela verdade de Cristo que está em mim, que não me será tirada esta glória nas regiões de Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço, seguirei fazendo, para não dar pretexto àqueles que desejam para serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se disfarçam de apóstolos de Cristo. Então o problema é que Paulo sabia que tinha alguns que queriam ser chamados apóstolos, que não eram apóstolos verdadeiros, obreiros fraudulentos, que tinham outra intenção de explorar os irmãos. Então Paulo preferiu não fazer isso ali, para que eles não copiassem nada do que Paulo estivesse fazendo no sentido ruim. Mas o apóstolo Paulo recebia de outras igrejas essa ajuda, esse apoio financeiro, não é? Então, no Novo Testamento enxergamos essas duas maneiras que a igreja ofertava: para suprir as suas necessidades dos irmãos, né? E para o seu trabalho evangelístico, missões e mão de obra. Então, as ofertas no Novo Testamento têm esses dois focos. Obviamente, nós não temos uma lei determinando quanto o cristão deve ofertar.
Ele pode ofertar 10% à vontade. Ele pode ofertar mais do que 10%, que seja então generoso. Ele pode ofertar menos do que 10%, pode, se a sua condição financeira o permite ofertar pouco, ele ofertará pouco, desde que seja também com amor e com generosidade. Mas se ele pode ofertar mais, ele ofertará mais, lembre-se, segundo a sua prosperidade. Nós devemos usar os nossos recursos para ajudar os irmãos e para ajudar a obra de Deus, para ajudar o serviço do reino de Deus, né? Não somos ordenados por Deus a darmos uma porcentagem especial. Não devemos dar com medo de Deus tirar alguma coisa de nós, até porque Ele já deu para nós a coisa mais valiosa do mundo, que foi o seu Filho Jesus, quando nós nem merecíamos. Então, na verdade, nós já devemos ser gratos a Deus. Então, não temos medo de Deus tirar nada de nós. E também não estamos dando alguma coisa para que Deus nos abençoe, porque somos abençoados. Paulo fala em Efésios que temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E as bênçãos espirituais são aquelas que ninguém tira de nós, né? Então, enquanto estamos com Cristo, temos essas bênçãos. Então, do que precisamos mais? Nem precisamos temer, nem precisamos desejar ardentemente, né? Ter ganância. Não. Se vamos colaborar, se vamos contribuir, parte do nosso coração, do amor pela obra de Deus, do amor a Deus e o amor às pessoas. Nossos irmãos em necessidade e os perdidos que precisam ser alcançados através das missões que divulgam o Evangelho. Bem, então, para concluir essa aula de hoje sobre ofertas e dízimos, o que nós vemos hoje que precisa ser trabalhado, que precisa ser combatido, infelizmente. Pedro, o apóstolo Pedro, tinha advertido sobre falsos mestres que ensinariam coisas até inventadas com um simples desejo de ganância. Olha o que ele diz em 2 Pedro capítulo 2, versículo 3. Ele diz: esses falsos mestres, em avareza, com palavras fingidas, farão de vós negócio. A sua condenação já de longo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Veja, esses falsos mestres, movidos por avareza, com palavras fingidas, ok? Farão de vós negócio. Isso Pedro está falando lá atrás, que surgiriam falsos mestres com essas características. Então hoje os falsos mestres, quando eles olham para as pessoas, eles fingem palavras, eles inventam palavras, eles tentam ganhar as pessoas, tudo com o interesse de fazer dessas pessoas um negócio, o mercado da fé, cujas pessoas, para eles, são apenas produtos, né? Ou na verdade clientes, onde eles estão vendendo o produto, usando o Evangelho como um produto, né? Então ele olha para essas pessoas como clientes em potencial que podem comprar aquilo que eles estão vendendo. Palavras suaves, bajulação, né? Palavras que alimentam o ego humano, falsas promessas e muitas outras coisas que ficam vendendo e de fato as pessoas compram. Bênçãos prometidas, curas, etc. Mas isso o apóstolo Pedro já tinha falado sobre isso. Agora, tem algumas pessoas que vendo essas coisas dizem: tá vendo? Como na igreja só pensa em dinheiro, etc. Eu não vou mais dar nada para a igreja. Por um lado, você está certo, porque não deve dar nem contribuir em nada com esse tipo de coisa, com esses falsos mestres. Mas o problema não é porque o errado existe que o certo não exista. Tem pessoas com interesse de fazer as coisas corretas. Então, procure um local que queira fazer o correto, de preferência que queira ser uma igreja do Novo Testamento, e lá você pode contribuir com a sua mão de obra, com os seus dons e também com as suas contribuições financeiras. Agora, para você que está me assistindo, preste bem atenção. Deus oferece para nós, seus seguidores, uma coisa muito melhor do que qualquer retribuição material. E esse melhor, esse prêmio, está no céu, nos aguardando, se perseverarmos e chegarmos lá. Portanto, o apóstolo Paulo, nos desafia a ter essa meta, a ter isso em mente.
Quando você pensar em ofertas, não pense numa retribuição que Deus pode lhe dar, mas tenha a meta das coisas espirituais. Então, para você, ao concluirmos esse vídeo, o apóstolo Paulo diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Se, portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está, sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá de cima, e não nas que estão sobre a terra. Então vamos pensar nas coisas do alto, não nas coisas daqui de baixo. Até aquilo que eu tenho, aquilo que me foi dado, aquilo que Deus me permitiu ter, recursos financeiros, trabalho, e que eu estou melhor financeiramente do que o meu irmão, eu devo compartilhar aquilo que eu tenho para com o meu irmão. Porque Cristo Jesus, ele veio compartilhar aquilo que ele tinha, ele veio dar a nós para que nós pudéssemos também estar junto com ele e desfrutar de todas as bênçãos celestes. Então, o amor cristão é que deve mover as nossas contribuições, não por pressão, não por imposição, não por lei, mas por amor e compaixão. Este é o espírito do Novo Testamento. Isto é o que se espera de uma igreja do Novo Testamento. Continue acompanhando as nossas aulas, nosso vídeo, compartilhe com as outras pessoas, não deixe de colocar aí o seu gostei, não é? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando lançarmos outros vídeos novos e continue conosco. E você estará fazendo um favor para nós e ajudando muitas outras pessoas se você compartilhar esse vídeo com muitas outras pessoas que você conhece que precisam aprender o que significa realmente o amor no ato generoso de contribuir do Novo Testamento. Que Deus o abençoe grandemente e até a próxima.